Irmão, já parou para pensar em quantas vezes você ficou em dúvida sobre o que realmente passa na mente de uma mulher? Às vezes, ela sorri de um jeito diferente. Outras vezes busca a sua presença de forma quase imperceptível, mas nunca diz nada de forma direta. E é justamente nessa falta de clareza que nasce a confusão. Muitos homens se perdem nesse labirinto, sem perceber que os sinais mais importantes não são ditos em palavras, mas revelados em gestos silenciosos. A verdade é que, por trás de cada olhar prolongado, de cada riso mais intenso ou da maneira como ela se aproxima, existe uma mensagem escondida. O corpo humano dificilmente consegue disfarçar aquilo que o coração sente, e é nessa sutileza que os segredos se escondem. Enquanto muitos esperam por uma declaração explícita, a oportunidade de enxergar a verdade está passando diante de seus olhos sem que percebam. E aqui está o ponto crucial. Compreender esses sinais não é apenas sobre saber se uma mulher gosta de você ou não. Vai muito além disso. Trata-se de desenvolver uma percepção mais aguçada, de aprender a ler o que está diante de si com calma e discernimento. É exatamente aí que o estoicismo entra como um aliado poderoso, porque ele ensina a observar o mundo com clareza, sem se perder em ilusões ou emoções descontroladas. Imagine, por um instante, como seria diferente a sua vida se você tivesse essa capacidade de interpretação. Você deixaria de agir movido pela ansiedade ou pela necessidade de validação, e passaria a tomar decisões firmes, fundamentadas na observação e na segurança em si mesmo. Enquanto a maioria dos homens fica cega diante dos jogos silenciosos da atração, o homem que aprende a decifrar os sinais se destaca sem precisar forçar nada. É sobre isso que vamos falar hoje. 7 gestos simples, mas incrivelmente reveladores, que podem indicar que ela guarda sentimentos por você sem coragem de assumir em palavras. Não são truques ou fórmulas mágicas, mas pistas reais que, quando compreendidas à luz da disciplina estoica, transformam completamente a forma como você enxerga os relacionamentos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você interpreta cada interação daqui para frente. Já percebeu que, em algumas conversas, ela começa a repetir seus movimentos sem se dar conta? Você cruza os braços e logo ela faz o mesmo. Você leva o copo à boca e segundos depois ela também leva o dela. Esse fenômeno, conhecido como espelhamento, não é apenas um detalhe curioso da psicologia. Ele revela a sintonia. Mostra que há um vínculo invisível sendo construído entre vocês. O corpo dela, sem que perceba, declara: estou conectada com você. Na visão estoica, isso é um sinal de energia compartilhada. Não se trata apenas de imitação, mas de sintonia interna. O ser humano, quando sente afinidade, tende a refletir o comportamento do outro como uma forma inconsciente de aproximação. E o homem sábio, aquele que observa sem ansiedade, consegue notar esses gestos sutis sem se deixar levar pela euforia. Ele interpreta com serenidade, como alguém que entende que cada ação é parte de um todo maior. O problema é que muitos homens ignoram esse detalhe, ou porque estão distraídos demais, ou porque esperam algo explícito, como uma confissão verbal. Só que, enquanto esperam, deixam escapar uma das mensagens mais claras que uma mulher pode transmitir sem palavras. O espelhamento não é acidental, é um investimento emocional. E, quando acontece repetidas vezes, é sinal de que a atração não é apenas momentânea, mas consistente. Mas aqui está a chave estoica. Perceber o espelhamento não significa reagir de forma precipitada. O homem centrado não se apressa, não transforma um sinal em certeza absoluta, mas guarda a observação como parte do quebra-cabeça. Ele sabe que um único gesto não define a verdade, mas quando somado a outros sinais, revela um quadro muito mais nítido. Esse equilíbrio entre percepção e paciência é o que diferencia o homem comum do homem disciplinado. Portanto, da próxima vez que notar esse reflexo involuntário nas atitudes dela, não encare como uma coincidência qualquer. Veja como um indício de que existe sintonia real. Mas, em vez de se perder em ilusões, mantenha-se firme, sereno e atento. Porque o verdadeiro poder não está apenas em identificar gestos, mas em controlar como você reage a eles. Existe um detalhe que muitos homens ignoram.
mas que diz muito mais do que 1000 palavras: o toque. Quando uma mulher encontra maneiras de encostar em você, mesmo de forma sutil, dificilmente é por acaso. Pode ser um leve roçar de mãos, um tapinha no ombro ou até uma aproximação aparentemente inocente. Para o olhar desatento, pode parecer irrelevante, mas para quem observa com atenção, é um gesto carregado de intenção. Na filosofia estoica, o corpo fala aquilo que a boca hesita em dizer. O toque é um convite silencioso, uma forma de medir a sua reação. Se você se mostra desconfortável, ansioso ou exagerado, ela percebe imediatamente. Mas se a sua postura é calma, firme e natural, você transmite segurança. E segurança, irmão, é um dos maiores sinais de valor que um homem pode demonstrar sem precisar abrir a boca. Muitos confundem esse tipo de contato com casualidade, mas isso é um erro. Uma mulher não se permite esse tipo de proximidade com quem não desperta interesse. O toque, por menor que seja, representa abertura, confiança, acima de tudo, curiosidade emocional. É como se ela estivesse testando se pode avançar mais sem sentir que está se expondo demais. Aqui está a diferença entre o homem comum e o homem estoico. O primeiro reage como se tivesse recebido um prêmio, deixando a emoção tomar conta. O segundo, no entanto, encara com serenidade. Ele não demonstra desespero, não transforma o momento em algo maior do que é. Apenas aceita o gesto como uma peça do quebra-cabeça, mantendo sua dignidade intacta. Essa calma é magnética, porque mostra que você não depende da validação dela para se sentir completo. Portanto, quando notar esse tipo de contato, não se apresse em criar expectativas nem em fantasiar além da conta. Apenas registre o sinal, mantenha-se presente e continue no seu eixo. Porque, no fim das contas, não é o toque que define a conexão, mas a forma como você responde a ele. E um homem centrado, que domina suas próprias emoções, sempre transforma esses pequenos gestos em oportunidades de fortalecer sua presença. Pouca gente percebe, mas o corpo humano entrega verdades que a boca tenta esconder. Entre todos os sinais, um dos mais reveladores está nos pés. Parece detalhe insignificante, mas não é. Se em meio a uma roda de conversa você notar que os pés dela estão constantemente voltados para você, mesmo quando fala com outras pessoas, isso significa que sua presença é o centro da atenção dela. É como se o corpo dela, instintivamente, escolhesse você como referência. Os filósofos estoicos ensinavam que a natureza não age por acaso. Da mesma forma, o corpo também não se move sem motivo. A orientação dos pés é uma resposta instintiva, quase animal, que indica onde está o interesse e a curiosidade. O homem sábio, em vez de ignorar esse detalhe, observa em silêncio e entende que ali existe um indicativo real de conexão. Ele não precisa de declarações, porque sabe ler a linguagem que poucos conseguem enxergar. Muitos homens passam por cima desse sinal porque estão concentrados apenas nas palavras. Querem ouvir um "eu gosto de você" para acreditar, mas enquanto isso, perdem pistas preciosas que estão diante dos olhos. O corpo é sincero, dificilmente mente. Se ela se volta para você, não é apenas cortesia social, é biologia atuando. E quando isso acontece repetidas vezes, a chance de ser apenas coincidência é mínima. O que diferencia o homem estoico nesse momento é a maneira como interpreta o cenário. Ele não se deixa levar pela ansiedade, não corre para tirar conclusões apressadas. Em vez disso, ele soma o detalhe ao conjunto de sinais. Ele entende que o verdadeiro conhecimento não está em observar apenas um gesto isolado, mas em perceber o padrão que se repete. Essa é a postura de quem domina a si, mesmo antes de tentar entender o outro. Então, da próxima vez que estiver com ela e notar os pés apontando discretamente em sua direção, preste atenção. Não reaja com euforia, não crie expectativas exageradas. Apenas registre a informação, mantenha calma e continue presente. Porque quando você enxerga a verdade por trás das ações silenciosas, você se torna um homem mais preparado, menos iludido e muito mais confiante. Um dos gestos mais clássicos, mas também mais mal interpretados, é quando ela começa a brincar com o cabelo ou ajeitar pequenos detalhes em si mesma enquanto está na sua presença.
Isso pode parecer algo inocente, até um hábito inconsciente, mas carrega uma mensagem poderosa. O ato de mexer nos fios, enrolá-los nos dedos ou ajeitar a postura é, muitas vezes, uma forma sutil de demonstrar nervosismo misturado com interesse. Na visão estoica, cada movimento é uma oportunidade de leitura, mas jamais de julgamento precipitado. O filósofo entende que a natureza humana busca instintivamente causar boa impressão diante de alguém que considera relevante. Quando ela ajeita a roupa, passa a mão no pescoço ou reorganiza objetos à sua frente, está, sem perceber, tentando mostrar a melhor versão de si mesma. Esse cuidado não é para qualquer pessoa, mas sim para quem desperta atenção especial. O homem comum costuma ignorar esses sinais ou interpretá-los de forma exagerada, transformando qualquer movimento em certeza absoluta. Já o homem disciplinado observa com calma. Ele entende que nem sempre esses gestos significam algo concreto sozinhos, mas quando somados a outros sinais, revelam um padrão que dificilmente pode ser negado. É como montar um quebra-cabeça silencioso, onde cada peça é essencial para entender o quadro completo. É preciso também compreender a raiz desse comportamento. Mulheres, quando estão interessadas, tendem a se tornar mais conscientes da própria aparência. Não porque querem ser perfeitas, mas porque desejam ser percebidas de forma positiva por quem as atrai. O estoico enxerga isso sem vaidade, sem se deixar dominar pelo ego, mas como uma simples constatação da natureza humana. A busca por aprovação é instintiva, e a capacidade de perceber isso sem se perder é sinal de sabedoria. Portanto, da próxima vez que notar ela mexendo nos cabelos, ajeitando acessórios ou demonstrando pequenos sinais de inquietação ao seu lado, não veja como coincidência. Interprete como parte de um diálogo silencioso que vai além das palavras. Mas lembre-se, mantenha-se firme, sereno e consciente, porque o verdadeiro poder não está em se perder nesses gestos, mas em continuar sendo um homem que não depende deles para validar o seu valor. O olhar é, sem dúvida, um dos sinais mais reveladores de quando uma mulher começa a sentir algo além da superfície. Não se trata apenas de encarar, mas da intensidade e da duração com que seus olhos permanecem nos seus. Quando ela olha mais do que o necessário, segura o contato visual por alguns segundos extras, e às vezes, até sorri de forma discreta, isso carrega uma mensagem silenciosa que poucos homens sabem decifrar. O estoico, diferente do impulsivo, não se apressa em responder com ansiedade. Ele compreende que o olhar prolongado é um espelho da alma, um reflexo do desejo que se disfarça em sutilezas. Quando ela sustenta esse contato, é como se estivesse testando se você é capaz de suportar a intensidade sem vacilar. O homem que desvia rápido demais transmite insegurança. O que encara com serenidade transmite firmeza. Muitos homens confundem esse olhar com simples simpatia. Mas o detalhe está no contexto. Se ela segura seus olhos por tempo demais, em momentos casuais, e ainda complementa com pequenos sorrisos ou expressões suaves, há algo a mais em jogo. Esse tipo de gesto não é oferecido a qualquer um. Ele exige energia emocional, e mulheres só investem essa energia quando existe real interesse. No entanto, é aqui que a disciplina entra em cena. Não basta apenas notar esse olhar. É preciso manter a postura firme, sem se perder em ilusões ou alimentar vaidades. O olhar dela pode ser uma isca, um convite, ou até um teste para medir o quanto você consegue se manter no controle. O homem estoico observa, analisa e não se precipita. Ele entende que o valor está em manter-se centrado, não em se deixar arrastar pela emoção do momento. Assim, quando sentir que os olhos dela procuram os seus e permanecem ali, entenda, não é um gesto aleatório. É uma brecha, uma abertura emocional. Cabe a você decidir se aceita esse convite silencioso ou se segue seu caminho com calma e sabedoria. O segredo não está em decifrar apenas o que ela sente, mas em permanecer dono de si mesmo, independentemente da intensidade do olhar dela. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem dominar a atenção apenas com a forma como riem ou interagem de maneira leve? No caso dela, preste atenção nos momentos em que ela solta um riso mais genuíno, aquele que não parece forçado. O riso verdadeiro não é apenas reação a uma piada,
mas uma resposta à energia que você transmite. É a forma que o corpo e a mente dela têm de dizer que ela se sente bem na sua presença. Do ponto de vista estoico, o riso funciona como um termômetro emocional. Ele indica onde há conforto, onde há atração e onde a conexão está sendo sentida de forma real. Quando ela ri com frequência e de maneira natural ao seu redor, é porque você desperta algo positivo, uma sensação de segurança e leveza que ela valoriza profundamente. O homem centrado percebe isso, mas não se deixa levar apenas pelo prazer momentâneo. Ele observa o padrão e entende o significado por trás da reação. Muitos homens subestimam esse gesto. Acham que rir é apenas uma resposta a uma piada, sem enxergar que o riso dela é uma forma de prolongar a presença dela ao seu lado. É uma energia que ela deseja repetir, algo que a faz se sentir confortável e conectada. Essa é uma linguagem silenciosa, e poucos têm olhos para ela. Mas o homem que domina suas emoções e mantém seu eixo sabe identificar esse sinal e interpretá-lo com clareza. O ponto crucial é não transformar o riso dela em uma certeza absoluta de sentimentos profundos. Ele é um indicador, uma pista, não uma declaração formal. Aqui entra a prática estoica, reconhecer o sinal, apreciar o momento, mas continuar firme, sem se perder em expectativas. Quanto mais você mantém essa serenidade, mais natural se torna a atração, porque você demonstra que sua própria energia não depende da validação externa. Portanto, quando notar que ela ri com frequência das suas brincadeiras, mesmo das mais simples, entenda que isso é mais do que diversão. É uma conexão energética silenciosa, um convite para estar perto e compartilhar momentos. Aceite esses sinais com tranquilidade e use-os como guia para manter sua presença forte e magnética, sem nunca se tornar dependente da reação dela. Existe um sinal que poucos homens percebem, mas que diz mais do que qualquer palavra: a forma como ela permanece ao seu lado, mesmo quando não há motivo aparente. Se ela não se afasta rapidamente, se busca continuar a conversa ou prolongar a presença, isso significa algo profundo. O tempo é o recurso mais valioso que alguém pode oferecer. E quando ela escolhe investir parte dele em você, está revelando um interesse real, mesmo que silencioso. Na visão estoica, essa é uma demonstração de valor e energia. Ela não precisa verbalizar o que sente. Suas ações falam por si mesmas. O homem sábio observa sem ansiedade, sem pressa de tirar conclusões. Ele entende que a persistência da presença dela é uma mensagem não verbal de apreciação e desejo, e que a verdadeira força está em aceitar esse gesto com serenidade, mantendo sua postura firme e centrada. É nesse ponto que todos os sinais anteriores, espelhamento, toque, orientação corporal, brincadeiras com o cabelo, contato visual, risos e demora se conectam como peças de um mesmo quebra-cabeça. Quando você consegue interpretar cada gesto como parte de um padrão consistente, sua percepção se amplia. Você deixa de depender de confirmações verbais e passa a enxergar a verdade nas atitudes silenciosas. É o poder do estoicismo aplicado às relações. Enxergar a realidade sem se perder em ilusões ou expectativas. Mas aqui está o segredo final. Não se trata apenas de decifrar o que ela sente. Trata-se de desenvolver sua própria presença. O homem que mantém calma, disciplina e dignidade é aquele que naturalmente atrai. Os sinais aparecem porque você é sólido, completo e consciente do seu valor. Ela sente isso e responde instintivamente, porque humanos são atraídos por consistência e força silenciosa. O verdadeiro magnetismo não vem da manipulação, mas da clareza interna e do domínio sobre si mesmo. Então, irmão, observe, perceba e aprenda. Esteja atento aos pequenos gestos, mas nunca deixe que eles determinem quem você é. Fortaleça-se, mantenha seu eixo, e veja como a vida se alinha a quem sabe caminhar com serenidade. Agora quero te lançar um desafio. Pratique a observação consciente. Note os sinais, mas permaneça firme no seu valor. Comente abaixo esta frase: não estou perseguindo, estou escolhendo. E compartilhe nos comentários. Você já percebeu algum desses gestos? Quantos anos você tem e sobre quais tópicos estoicos quer que falemos nos próximos vídeos?
Inscreva-se para continuar aprendendo como se tornar um homem centrado, magnético e verdadeiro.